Olá, professores, tudo bem? Hoje vamos trabalhar mais uma pauta do Convívio, EFAP, onde tem o tema parceria entre escola e família, tá? Então, a gente vai ver como que está essa ligação que é necessária, né? Essa união entre a escola e a família, para que a gente possa tentar superar um pouco as dificuldades de aprendizagem. Começo aqui dizendo da importância desse contato, dessa aproximação com a família. Acho que mais do que nunca agora, nesse período de pandemia, nós estamos conseguindo nos conectar à família, conhecer um pouco mais da individualidade de cada um e, e o quanto isso tem nos favorecido para poder conseguir fazer com que a família ajude a escola nessa missão aí, tá? A estratégia de hoje vai ser compartilhar uns slides do Conviva com vocês, e esses slides eles vão trazer trechos de um texto também que é sugerido para ser trabalhado, e a partir desses textos a gente vai estar lendo a visão dos professores, dos pais. E embaixo vou trazer um pouco o que a autora coloca em termos de problemas, né, encontrados e soluções. Esse texto ele é de 2013, então ele é um texto um pouquinho mais antigo e que pelo direcionamento, ele é um direcionamento, né, mais para o ensino fundamental 1. Então vai ficar um pouco como sugestões para que a gente possa desenvolver o nosso raciocínio em cima do nosso contexto, tá bom? Para finalizar, teremos aí 4 perguntas que aí trabalharemos no TPC de forma online, tá certo? Então vamos lá, vou compartilhar com vocês para que a gente possa iniciar. Então vamos lá, ó. A pauta é do Conviva, né, o Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, e ele tem como objetivo refletir o papel da família e o papel da escola na formação dos estudantes. O texto que vai ser apontado aqui para vocês, ele tem como título Escola e Família, a hora de firmar a parceria. É um texto de Fernanda Sala, ela é jornalista e editora da revista Nova Escola. Então, a primeira coisa que ela vai nos apontar é a diferença da percepção entre a professora, né, e a família, no caso a mãe aqui. Então, eu vou ler o texto para que a gente possa entender. Os professores dizem, os alunos não veem em que vão utilizar o que aprendem. Não é só a escola que deve passar isso para eles. A família que está em casa é quem tem de direcionar. Já a mãe, né, ela tem uma outra visão. Fala que os professores ficam falando só da bagunça. Dizem para os pais conversar com os filhos. Mas eu já falo. A escola tem que ver isso porque a gente não está lá o tempo todo, né? Então você vê que a escola pede mais ajuda dos pais. Os pais, né, querem também um pouco mais de ajuda da escola. E interessante porque tanto os pais quanto a escola, eles querem o melhor para os filhos. Mas parece que a gente não entra em sintonia. Esse texto ele vem trazendo como resolução dessa diferença de percepção a melhora na nossa comunicação, tá? Aí ela vai caminhando e chega no ponto das reuniões, que é um outro momento onde a gente pode melhorar a aproximação aos pais, né? Então aí, de novo, ele vai utilizar a fala de uma professora e de uma mãe para que a gente perceba que não há uma sintonia aí entre as falas. Os pais ficam perguntando, tem que vir? Por que tem que vir? A gente responde que é a educação dos filhos deles, mas eles não entendem. Essa é a fala da professora. Aí tem a fala da mãe. Vou para a reunião e os professores dizem que os pais não vão para a reunião.
Lá, a professora fala que as crianças não parecem crianças, mas sim um monte de animais. Quem vai para ouvir desaforo? Então, aí veja que vale a gente pensar se essas coisas acontecem ainda nas nossas reuniões, né? E o quanto a gente tem que repensar, talvez, esse tipo de reunião. Aí ela também faz o mesmo exercício de apontar alguns problemas dos professores e algumas soluções possíveis. Os responsáveis não vão à reunião. Descubra o motivo da ausência e, se preciso, mude o horário. É isso que ela fala como sugestão. Os pais reclamam que no encontro só se fala de problemas dos alunos. Fale das estratégias da escola e os envolva na solução do problema. Então, começar a contar o que a escola faz, ao invés de apontar só o problema, né? E tentar envolver os pais na resolução. Isso aí me lembra muito a questão da justiça restaurativa, onde a pessoa que, por algum equívoco, acaba cometendo algum erro, que ela tem que ser resgatada e fazer parte da solução. Não que os pais tenham feito algum erro, né? Mas é uma forma que a gente tem de integrando a vida escolar dos filhos ao cotidiano dos pais, né? As famílias não sabem o que a escola realiza e o que os alunos aprendem. Como solução, mostre as produções de turma para que elas atendam ao trabalho feito. Só você e os gestores falam no encontro. Abra espaço para os pais exporem dúvidas e expectativas. Os especialistas têm várias turmas e não conseguem falar com todos os pais. Nesse caso, né, começam a ter professores especializados, né, para cada disciplina, e esses professores acabam ficando, são vários professores, e fica difícil dar um atendimento em um determinado momento, como a reunião, para todos. Aí, como sugestão, né, eles podem ficar em salas separadas e receber os pais em pequenos grupos, tá? Receber por grupos. Ela também toca na questão da avaliação. Eu acho que a maioria dos alunos, aí a visão da professora, não valoriza o conhecimento, porque em casa eles não têm um espelho. A maioria dos pais aqui trabalha como empregada doméstica, faxineira ou em balcão de padaria. Então, acho que acabam não valorizando o conhecimento. É uma boa oportunidade de pensar se a gente tem né, essa concepção ainda, né? E de achar que eles realmente não dão valor. Ou se talvez eles tenham interesse, porém eles não tenham acesso, né? Que a gente não cria mecanismo para isso. A mãe fala, eu sempre pergunto do meu filho, e elas falam que ele só conversa. Aí eu pergunto do desenvolvimento e elas falam que ele está bem, mas não sei por quê. Eu não acho que ele está bem na escola. Então fica muito mais preso ao aspecto assim, comportamental, e aí não sabem posicionar os pais em relação à aprendizagem. Dentro da avaliação, os problemas apontados, os pais não sabem o que os alunos estão aprendendo e não valorizam o conhecimento. Como solução, explique os objetivos do trabalho, sua importância e como ele é desenvolvido durante as aulas. Outro problema é a escola fala mais de comportamento do que aprendizado. Só passa a nota aos pais. Mostre as aprendizagens esperadas, como elas foram avaliadas e onde a criança está em relação a elas. Passando para o próximo, as famílias veem a avaliação como algo punitivo. Valorize os avanços da criança e não apenas suas dificuldades. Mostrar realmente que nesse momento a avaliação serve para que a gente possa identificar em que estágio o aluno está, quais são as dificuldades que devem ser abordadas, né? E não sim um instrumento de punição. Do 6º ao 9º ano é impossível fazer relatórios individuais. Então, como sugestão, ela fala, escreva um relatório por turma e explique nas provas o que era esperado de cada questão.
Enfim, então, a partir desses problemas apontados aí do entendimento, né, tanto da família quanto da escola sobre a mesma situação, a gente precisa começar a repensar a nossa prática para que a gente possa colocar essas ações para que possa funcionar e essa aproximação necessária para a evolução do aluno ela aconteça. Então, como primeira questão, como são as relações dos educadores da sua escola com as famílias dos estudantes? Quais ações são desenvolvidas para envolver as famílias nas atividades escolares? Na opinião do grupo, por que muitos pais não acompanham as atividades dos filhos na escola? E, por último, quais práticas de aproximação apontadas no texto podem ser implantadas na escola? Tá? Aqui estão as referências, né, e nosso agradecimento. Eu quero frisar novamente que esse texto ele é de 2013 e às vezes parece, com tanta tecnologia, ainda mais nesse período de pandemia, onde a gente tem se comunicado de várias formas, parece um pouco atrasada essas informações. E talvez sejam, né? Mas cabe aqui a nossa reflexão de como acontece esse processo, né, de aproximação ou de compartilhamento dessa responsabilidade que é educar os alunos, tá? Então, fica aí a nossa reflexão. Espero que vocês tenham gostado e obrigado.